Quando que o William do Corinthians vai oficialmente estrear, né? Ele teve um problema com a Anvisa nesse fim de semana, não pôde jogar contra o Atlético Goianiense, porém ele já tem data marcada para finalmente estrear. Além disso, São Paulo. Quais são os jogadores que estarão de volta para enfrentar o Fortaleza na Copa do Brasil? O confronto vale vaga na semifinal. Será que o São Paulo vai ter o retorno de algumas peças importantes? Vou te falar também. Além disso, o Grêmio vai jogar ou não vai jogar contra o Flamengo nessa quarta-feira? Parece que o Grêmio não quer enfrentar o Flamengo por conta da torcida, etc. Mas vai ter que entrar em campo. No Santos, a gente pode ter uma mudança quase que 100% do primeiro jogo da Copa do Brasil para esse jogo dessa semana. O Carille deve mudar tudo no time do Santos. E por fim, temos também a nova camisa do PSG para a Champions League dessa temporada. Tudo isso nesse vídeo aqui, então vamos lá? Se você não me conhecia ainda, prazer, meu nome é João, seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Peço para você já deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever e ativar o sininho. É bem rápido e você ajuda bastante a gente, tá bom? Então vamos lá, começando a falar sobre o William, que agora está no Corinthians e foi impedido de jogar nesse fim de semana. Bom, basicamente está proibido a entrada de pessoas do Reino Unido aqui no Brasil, ou seja, pessoas da Inglaterra não podem vir para o Brasil. Porém, o William do Corinthians já estava há mais de 11 dias aqui no Brasil, já estava treinando com a equipe, já estava com tudo pronto para estrear. Foi aí então que a Anvisa entrou em contato com o Corinthians para comunicar que o atleta não poderia enfrentar o Atlético Goianiense nesse fim de semana por conta da quarentena. Ele precisaria cumprir ainda alguns dias para poder oficialmente estrear. Um caso bem semelhante foi o do Andreas Pereira, outro jogador que também estava na Inglaterra e veio para o Flamengo. Ele jogava no Manchester, o Flamengo conseguiu a contratação dele, ele chegou aqui, já jogou, já estreou e assim, a Anvisa agora pode punir o Flamengo por conta disso, mas é um outro assunto. Falando do William, ele já tem sim uma data aí oficial para poder estrear pelo Corinthians. Questão física, ele já tá 100%, até porque ele já estava treinando com a equipe, já estava com tudo ok. E a tendência então é que o William seja liberado para estrear no domingo contra o América Mineiro, tá? Então agora a quarentena do William vai ter se encerrado, ele vai poder assim estrear finalmente pelo time do Corinthians. Falando agora do Grêmio, o Grêmio tava fazendo um baita polêmica aí, falando que não queria jogar contra o Flamengo, porque o Flamengo quer colocar torcida no estádio, enfim. O Flamengo já tinha ameaçado que não iria jogar para a CBF, porém agora ele já mudou o tom, disse que vai sim entrar em campo, até porque a CBF disse que se caso não entrasse, tomaria uma punição. Basicamente, o que o Grêmio reclama é que na primeira partida, onde o Flamengo ganhou de 4-0 na Arena do Grêmio, não tiveram torcida. E agora no segundo jogo vai ter. Então, querendo ou não, isso influencia um pouco. Por mais que o placar tenha sido elástico, a desculpa do Grêmio é essa, que agora no segundo jogo vai ter torcida e isso beneficia o Flamengo de alguma forma. Até porque o jogo já tá 4-0 e, pô, é bem difícil o Grêmio reverter isso. O Grêmio também acusa ali, falando que a CBF não tá seguindo o protocolo do retorno do público ao estádio, enfim, tá toda essa polêmica. Porém, o Grêmio já mudou o tom da sua conversa e disse que agora vai realmente entrar em campo contra o Flamengo. Então, com torcida ou sem torcida, ainda não está 100% definido se vai ter ou não. Provavelmente tem a torcida, porém é apenas uma porcentagem, né, do estádio. Então, querendo ou não, o Grêmio tem que entrar, senão ele vai ser punido para as próximas competições. Então, devemos ter normalmente o jogo entre Grêmio e Flamengo, Flamengo e Grêmio nessa semana na Copa do Brasil. Ainda falando da Copa do Brasil, temos o Carille podendo mudar 100% o Santos para enfrentar o Atlético Paranaense nessa fase da Copa do Brasil. Para quem não sabe, o técnico assumiu o comando do Santos e na sua primeira partida já conseguiu fazer o efeito Carille. O jogo ficou em 0-0 contra o Bahia. O Santos se defendeu bastante e por pouco não sofreu gols. O João Paulo fez bastante defesas, enfim. E agora para esse confronto contra o Atlético Paranaense, que também vive uma fase bem ruim, o Carille pode mudar completamente o time. O Santos perdeu o primeiro jogo por 1-0, ou seja, ele precisa vencer para prosseguir na competição. Qualquer empate, a vaga fica para o Atlético Paranaense. O zagueiro Robson Reis sofreu uma contusão e ainda é dúvida para esse confronto. No último jogo contra o Bahia, ele saiu ainda no primeiro tempo, então temos um desfalque aí para o time do Carille. O Luiz Felipe pode sim retornar, mas as chances são bem baixas, tá? O Luiz Felipe é um dos zagueiros titulares da equipe do Santos, mas ainda é dúvida. Ele sofreu uma lesão, agora está na fase de recuperação. O Carille não vai querer forçar a volta do atleta, embora seja fundamental que ele jogue. Vai melhorar muito a defesa do Santos, já que agora o Santos estava com a defesa mista e agora mais ainda, né? O zagueiro
que já era o reserva, agora lesionou, vai entrar outro zagueiro, então assim, complica bastante a defesa do Santos. Enquanto o Kaique, que também era o outro zagueiro titular junto com o Luiz Felipe, também não deve jogar. O Kaique, ele sofreu uma lesão muito forte, deve ficar aí fora por mais algumas semanas, tá? E a opção do Carille é usar a garotada. Temos o Derek e o Jonathan, que são da base sub-20 do Santos, que podem estar estreando aí pelo time profissional numa decisão da Copa do Brasil, olha só. Então provavelmente veremos a defesa do Santos ainda mais desfalcada para esse jogo. O Camacho não poderá jogar nessa Copa do Brasil porque ele já defendeu o Corinthians, né? Então ele não pode mais atuar nessa fase. Outro jogador que também não pode atuar pela equipe do Santos é o Léo Batistão, camisa 9 que chegou aí fazendo bons jogos, não poderá jogar porque ele não foi inscrito nessa fase, somente se o Santos conseguir se classificar. Poderemos ter a volta do Marinho no time titular, isso aí vai ser um baita reforço, e o Jean Mota, que ficou no banco no último jogo, pode também retornar ao time titular para enfrentar o Atlético Paranaense. Como eu disse, o Santos precisa vencer, então teremos que ver um Santos aí ofensivo. Será que o Carille vai conseguir fazer o time dele jogar ofensivamente? Ou ele vai jogar por uma bola, 1-0, pênalti e ver no que dá? Vamos ver isso aí. E no São Paulo teremos a volta aí de vários jogadores para esse confronto contra o Fortaleza. O primeiro retorno que deve ter no São Paulo é o Arboleda. Ele deve enfrentar o Fortaleza nesse meio de semana e é um baita reforço, até porque o Arboleda com o São Paulo tá tendo um retrospecto muito bom nessa temporada. Marquinhos pode sim retornar na Copa do Brasil, mas a chance é bem pequena. Talvez ele jogue só o segundo tempo, porque ele ainda tá se recuperando, então a gente não pode cravar. Já o Orejuela e o William tá fora, provavelmente não jogam contra o Fortaleza. Rigoni e Benítez podem sim jogar contra o Fortaleza. Os dois argentinos até enfrentaram o Fluminense alguns minutos e agora contra o Fortaleza eles podem sim jogar. O Rigoni, inclusive, foi o jogador que fez os 2 gols do São Paulo contra o Fortaleza no primeiro confronto. O lateral esquerdo, Wellington, já se recuperou, ficou no banco contra o Fluminense e também é mais um reforço que no primeiro jogo não estava disponível e hoje pode retornar. Além disso, o Igor Vinícius pode também retornar ao time do São Paulo, fazendo ali a lateral direita. Então, mais uma peça aí para o tricolor, além de Luciano também, que está de volta ao gramado, inclusive fez um gol contra o Fluminense que não valeu, enfim. Tá de volta o Luciano e é um baita reforço para o ataque do São Paulo. São Paulo ainda tem várias peças ainda indisponíveis, mas eu acredito que o Arboleda já voltando é uma baita reforço. O Benítez e o Rigoni também vão ajudar demais o time do São Paulo e o Luciano lá na frente. Sobre o Caleri e o Gabriel, que são novos jogadores aí do São Paulo, eles também não podem enfrentar o Fortaleza por conta de não terem sido inscritos antes, tá? Então, só se o São Paulo passar de fase, a São Paulo pode inscrever os dois jogadores. E para fechar, vamos falar sobre o PSG. Aqui na tela eu tô mostrando para você os novos uniformes do PSG. É o terceiro uniforme do time para essa Champions League. Temos uma imagem aí do Neymar e do Sérgio Ramos com esse novo uniforme, um uniforme preto, muito bonito, né? Parece até um uniforme de treino, mas na verdade é o terceiro uniforme do time e provavelmente esse uniforme vai ser estreado ainda nessa semana, quarta-feira, na estreia do PSG na Champions League. Então, veremos o Neymar, Sérgio Ramos e vários outros craques com esse uniforme. Inclusive, nessa semana a gente pode ver finalmente o trio Neymar, Mbappé e Messi jogando juntos como titulares. Então, vamos lá, Champions League estreando aí, ó, Sérgio Ramos na zaga, timaço do PSG nessa quarta-feira. Bom, então essas aí são as notícias de hoje, eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque assim a gente continua sempre com os vídeos aqui. E também, comente aqui embaixo também qual foi a notícia que você mais gostou, beleza? Deixa aí embaixo, compartilhe com seus amigos e bora pra cima. Amanhã a gente tem mais notícias ao meio-dia aqui no nosso canal. Tamo junto!